Então, muito obrigado mais uma vez, Zongo, pelo convite feito. Nós estamos aqui para partilhar conhecimentos, não é? Transmitir aquilo que são as nossas ideias para vocês. E vocês que estão tendo nos acompanhados, não é? Não se esqueçam de clicar no like e se inscrever no canal. Nós estamos a falar de um tema muito importante, isto é, as responsabilidades sociais das universidades. Primeiro, é necessário definirmos o que é uma universidade. Uma universidade é uma instituição de ensino superior que forma homens com conhecimentos, habilidades e hábitos e, claro, sentimentos para solucionarem os problemas sociais. Porque se existe uma universidade no mundo que não prima para a solução dos problemas sociais, esta universidade, de certa forma, não influencia de forma positiva as sociedades e ela deveria ser fechada. Tá? Fechada porque as universidades existem para solucionar, ou seja, melhorar as relações humanas. Tá? As universidades do século XXI, elas devem promover aquilo que é o aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a viver juntos, aprender a desaprender e aprender a fazer. Ou seja, são os pilares da educação para o século XXI. Falar das responsabilidades sociais é importante falarmos um pouquinho ou voltarmos um pouquinho no tempo. Tá? Refletir sobre as ideias das universidades, não é? Tem vindo, não é, sido desenvolvido por muitos, não é, filósofos, pensadores, não é? Por exemplo, a Universidade da Alemanha, não é? A Universidade de Berlim da Alemanha, onde, portanto, os alemães surgem com uma ideia de forma a dar um contributo positivo naquilo que é o autoconhecimento da própria universidade. Para Karl Jasper, ele, portanto, em 1923, afirma que a universidade, não é, tem como objetivo, assim como seus membros, de promoverem a verdade. Isto é, a universidade existe para transmitir simplesmente a verdade. E dessa concepção podemos definir três grandes objetivos das universidades. Isto é, a pesquisa, porque é através da pesquisa que nós conseguimos transmitir a verdade, não é? A formação do homem no seu todo, isto é, não apenas conhecimentos, mas também portanto, aquilo que são os sentimentos, a transmissão de valores culturais e morais e, por fim, as aptidões, não é, que estão ligadas para aquilo que é o fazer, não é, do homem, são as aptidões de formação profissional para que o homem tenha não apenas aquele conhecimento para exercer aquela função, mas também, não é, ter sentimentos no âmbito quando ele for para, portanto, exercer essa função. Falar das universidades no século XXI é importante dizer que nos dias de hoje a universidade, portanto, deve promover a aprendizagem, tá, no seu todo, não apenas o conhecimento, habilidades, hábitos, mas senão os valores. As universidades têm como grande objetivo, segundo o Delors, não é, de propiciar a educação, não é, voltada para o desenvolvimento humano. Tá? A universidade deve existir para formar os homens, tá? Transmitir conhecimentos, valores. Os seres humanos não podem, portanto, não é, desvalorizar as outras pessoas. Ou seja, as sociedades não podem ser formadas para a desvalorização da pessoa humana. Então, as universidades devem promover aquilo que é a valorização das pessoas em cada sociedade, bem como aquilo que é o desenvolvimento, não é, do grande pilar da educação, o aprender a viver junto. Nós temos que aprender a viver com outras pessoas de diferentes culturas, diferentes atitudes, diferentes religiões. Então, isto quem vai, portanto, proporcionar é os ensinamentos ou a educação da universidade. A universidade surge para este fim, tá? Tornar cada vez mais as relações humanas mais próximas. Porque, por exemplo, não podemos admitir em pleno século XXI uma universidade que existe, não é, a nível mundial e que, não é, promove a desigualdade de estudantes. Por exemplo, muitos estudantes têm reclamado sobre métodos de ensino que não têm lhes facilitado. Isso tem tanto passado mais para os estudantes estrangeiros. Por exemplo, não é, se falarmos dos países, não é, que o nível de racismo é muito acentuado, essas universidades têm feito, portanto, aquilo que é a desigualdade, desvalorização daquilo que é a pessoa humana. Então, em pleno século XXI, nós devemos, tanto, condenar este tipo de atitude. As universidades já não existem para este fim, porque noutra hora a universidade era simplesmente, não é, voltada para a reprodução de conhecimento, não era voltada para aquilo que é o conceito ético, tá? Porque nós devemos introduzir também a ética, não apenas aprendermos, não é, né, ou transmitirmos conhecimento, mas senão também transmitirmos valores, tá? A universidade tem esse grande papel também, não é, na transmissão dos valores morais, ou seja, os valores éticos, tá? O estudante, quando formado, deve saber que quando eu for exercer a minha função, não é, a minha área de formação,
eu tenho que fazê-lo de modo, não é, com que não fira a sensibilidade de outras pessoas, ou seja, não desvalorize, senão valorizar. As universidades russas devem promover, não é, os pilares da educação para o século XXI, tá? Devem cada vez mais transmitir aquilo que são os valores, tá? Para os estudantes, tanto estrangeiros como os estudantes do seu próprio país. Então, este é um conselho, é um ponto de vista que vai servir não só para as universidades aqui, mas também para muitas universidades a nível mundial, tá? Porque nos dias de hoje nós temos visto, portanto, aquilo que é a evolução tecnológica, a globalização. Então, as universidades devem promover, não é, portanto, mais capacidades, mais conhecimentos, mais valores, de modo que quando o estudante profissional consiga exercer a sua função, não olhando simplesmente naquilo que é o retorno financeiro, mas senão naquilo que é o ser e o fazer, tá? Ele, antes de fazer, tem que primeiro ser. Portanto, se ele é, então ele consegue respeitar primeiramente a si e consegue respeitar os outros. Por exemplo, podemos dar o exemplo, não é? Portanto, de um motorista quando está a conduzir, ele deve primeiramente saber que eu estou a conduzir e eu não posso violar aqueles que são os meus parâmetros, não é, normais. Se eu violar, não é, estarei, portanto, a errar e, claro, poderei, portanto, produzir acidentes e mortes. Isso, de certa forma, não interfere negativamente com as sociedades. Então, nós devemos promover, né, aquilo que é aprender a viver juntos, aprender a ser, aprender a fazer. A fazer, não apenas fazer, mas como fazer. Você tem que se colocar no lugar de uma outra pessoa. Se você está fazendo algo para uma pessoa, algo muito negativo, você tem que se colocar no lugar dessa pessoa, tá? Será que se eu fosse ela, tá? O que essa pessoa faria? Tá? Saber qual a sua obra, por exemplo. Você tem que ter uma obra no mundo. As universidades, tá, surgem, tá, para este fim, para transmitir aquilo que é, não é, aquela capacidade de criação, as capacidades inovadoras dos estudantes, tá? As universidades devem transmitir aquilo que é a autoconfiança, não é, nos estudantes, não formar estudantes ansiosos, estudantes com com doenças, não é, traumáticas, não é? Podemos observar nos dias de hoje, muitos estudantes têm problemas traumáticos e muitos desses estudantes têm problemas em função daquilo que são o papel, né? Aquilo que é o papel das universidades. As universidades têm, portanto, influenciado negativamente os estudantes. Então, em pleno século XXI, as universidades devem, portanto, não formar estudantes ansiosos, mas senão estudantes autônomos, competentes, tá? com tanto otimismo acentuado, estudantes com uma autoestima bastante acentuada. E fico por aqui, não é? Não se esqueça que, portanto, as grandes responsabilidades das universidades em pleno século XXI é de promover não apenas conhecimentos, habilidades, senão valores, tá? Fazer com que as sociedades estejam mais próximas, melhore cada vez mais a relação entre as sociedades a nível mundial, não apenas a sociedade de Angola, a sociedade da Rússia, enfim, nós devemos olhar a educação voltada para a formação do homem no seu todo, tá? Para que ele consiga resolver os problemas sociais em todo o mundo. Nós devemos olhar nas sociedades a nível mundial. O problema não pode ser local, tem que ser geral, tá? Falar de educação é uma coisa muito importante, porque é a parte da educação que nós conseguimos então formar o homem. Se o homem for mal educado, então teremos, por exemplo, muitos presidentes africanos, né? Tem passado 40, 38 anos no poder, isso fruto da má educação. Então, por isso devemos promover uma boa educação para então não punirmos os homens no futuro, tá? Obrigado, este é o meu ponto de vista relativamente a este tema. Homens, né? Homens com conhecimentos, habilidades e hábitos. Vocês vão bulhar? Vocês vão bulhar, vão se distrair um pouco. Depois vocês vão assistir o vídeo, já tá tudo feito. Tá filmando. Inscreva-se no canal Soares.